Em Macapá, 17 horas. Começa agora na Rádio Universitária 96,9 FM, o programa Conciliando as Diferenças. Notícias do Poder Judiciário, entrevistas com autoridades e prestação de serviços. Conciliando as Diferenças, agora no seu rádio. Boa tarde, minha gente, boa tarde, comunidade acadêmica, boa tarde, Macapá, eu sou Sérgio Bringel e esse é o seu programa Conciliando as Diferenças de todas as tardes de quarta-feira, que você está aí nos ouvindo, ligadinho no nosso programa. Eu desde já agradeço a atenção de vocês e esse programa é feito com muito carinho para você que está ligado na gente. E aqui nós vamos dar continuidade de novo a um assunto que tem virado literalmente rotina no meio jurídico, que é a mediação e a conciliação. Mas antes, hoje, 2 de dezembro, já estamos no final do ano. Eu, há um tempo atrás, falava, nossa senhora, a gente inaugurou esse programa, o Conciliando as Diferenças, lá parece que foi no mês de junho, por aí, junho, julho. Eu falei, nossa, já correu, olha só o tempo que a gente já está no ar e graças a Deus com um sucesso tremendo, porque você é que é responsável por essa audiência. A gente agradece demais a sua preferência em nosso programa. E também está aqui ao nosso lado a nossa querida professora, instrutora do NUPEMEC, Núcleo Permanente de Mediação e Conciliação do Tribunal de Justiça, Sônia Ribeiro, que vai estar com a gente daqui a pouquinho batendo essa bola. Nós vamos falar sobre a Lei 13.140 de 2015, que é a Lei de Mediação, né? Mas antes ela vai dar uma boa tarde dela para vocês todos. Boa tarde, Sônia. Boa tarde, queridos ouvintes aí da nossa rádio universitária, do programa Conciliando as Diferenças. Estamos aqui mais uma vez nessa tarde maravilhosa, nesse programa que tem alcançado nossos rincões aí e a comunidade acadêmica tem aceitado bem a nossa proposta. Vamos continuar, Sérgio. Estamos aqui para discutir hoje, falar sobre a lei da mediação. Mas hoje também, Sônia, você sabia que hoje é o dia do samba? Pois é, hoje é o dia do samba. 2 de dezembro, dia do samba, olha só. Que bem. Maravilha, né? Um abraço aí para toda a comunidade do samba, do pagode, carnaval daqui a pouquinho tá aí na porta, né? Exatamente. Já. Boa tarde para todos os sambistas de Macapá e do Brasil, né? Daqui a pouco é carnaval também, né, Sônia? Porque eu já estava falando que daqui a pouco a gente estava falando em Copa do Mundo, aí depois a gente falou em jogos pan-americanos. Daqui a pouco chega a Olimpíada também, já está chegando aí na portinha, já é 2016, Natal já está acontecendo. Eu só não tenho dinheiro para comprar presente, mas que o Natal já chegou já, Sônia, que a situação não tá fácil para ninguém. O Natal ele é responsável por uma mudança emocional em todo mundo, né? As pessoas se emocionam com as festas natalinas e, inclusive, por força disso, o nosso comércio, né? A Fé Comércio tem feito aí um mutirão junto com a CDL para que você possa restabelecer-se no mercado de consumo e fazer seus acertos com os seus credores, né, do comércio. Então, mais uma vez, aí parabenizar a Fé Comércio, uma abertura muito bonita que foi feita aqui na Praça do Barão. A praça tá bonita. Tá bonita mesmo. Tá iluminada. Então, muito você bonito. Quer bater foto, aproveite, vá lá. São momentos únicos, né? Que bom que se fosse todas as praças assim aqui, né? Seria uma A prefeitura maravilha. Precisa pensar nessa possibilidade. Aquele Parque do Forte ali, poxa vida, aquele Parque do Forte está ali abandonado, poderia ser iluminado da forma como era antes. Mas isso aí... A nossa fortaleza, São José de Macapá. Lembra, né? Como ela era iluminada? Agora não, ela está esquecida ali para eventos, aqueles esporádicos, aquelas coisas que eu acho que poderia ser nesta época Verdade, Sérgio. Transformado no Natal é tempo de paz, é tempo de alegria, é tempo de conciliar. E é exatamente que nós estamos aqui no nosso programa para falar sobre esses métodos alternativos que são tão importantes para que o cidadão possa resolver os seus conflitos. E o Natal ele é uma boa época para isso. Eu confesso a você que eu fico sensível. Eu, particularmente, como não tenho família aqui, né?
eu moro só, não tenho família aqui em Macapá. Aí eu estou lançando a campanha aqui. Adote um maior neste Natal. Quem quiser me adotar, viu, Sônia? Me adote aí, viu? Eu quero presente. Já tá adotado, mas, Sônia, Sérgio. o papo tá muito bom, mas a gente tem que trabalhar. E nós vamos falar sobre a mediação, que a gente está falando dessa lei 13.140, que é de junho agora de 2015, né, que vai entrar em vigor em janeiro. Ela vai viger a partir, acho que do dia lá pelo dia 23 ou 26 de dezembro, já agora. Então, mas isso não é antigo, né? Isso já vem de muito tempo, né? Você pode falar um pouco sobre o histórico dessa lei? Olha, Sérgio, eu costumo dizer que a mediação ela está presente na vida da gente. Nascer é difícil, porque vem de um conflito, o conflito da mulher com o seu próprio corpo, da mudança corporal, mudança hormonal. E a gente nasce com dor, né? Vem com dor, vem com choro, vem com sofrimento. É um momento sofrido e esperado por todos. Então, a gente começa a vida já num processo de conciliar com a sua própria mãe, dar o mínimo de dor possível para que você venha ao mundo. E mesmo com aquela dor terrível, que é a dor do parto, a mãe te olha pela primeira vez e te dá um lindo sorriso de satisfação, de dever cumprido ao ver o filho nos seus braços, né? E imediatamente tira aquele líquido salvador que é o leite materno, aquele sangue branco, e começa então a dar os primeiros líquidos para o seu filho, e ali começa uma simbiose maravilhosa entre mãe e filho. Então, eu costumo dizer que mediar, conciliar, não são só métodos alternativos, mas são métodos para a vida da gente, para que a gente possa desde cedo aprender que nós nascemos, você que está aí nos ouvindo, agora nós somos adultos, Sérgio, mas nós demos muito problema para os pais, e eles tiveram que conciliar a vida deles com a nossa criação, para que nós nos tornássemos, então, bons cidadãos, boas pessoas que interagem nas suas comunidades. Então, como toda vivência humana, as leis elas vêm para regulamentar, para regular a vida em sociedade. E essa lei 13.140, que é a lei que regula a mediação, ela também tem um histórico. Todo mundo tem esse histórico, as leis também têm. Nós vamos iniciar falando um pouquinho, então, lá de 1998, quando a então deputada Zulaê Cobra propôs um projeto de lei, era o projeto de lei 4827 de 98. E ela então pensou num procedimento que não fosse obrigatório, porque até então o modelo que se tinha de conciliação era um modelo imposto pelo próprio judiciário. Antes de o juiz fazer uma instrução processual, colher as provas de um processo, ele oportunizava que as partes pudessem, em conjunto, chegar a um acerto. E normalmente não tinha um método, não tinha um procedimento, não havia uma capacitação. Então era o próprio juiz que fazia a proposição de acordo. E quando você está diante de alguém que vai decidir o teu conflito, dificilmente você se abre, você fala, você coloca teus sentimentos. E o juiz, ele é um operador, ele é um técnico jurídico, então ele tem que aplicar a lei no caso concreto. Então ele não tinha tempo, nem capacitação, nem condições de ficar ouvindo lamúrias ou sentimentos ou as emoções das pessoas em uma audiência. A questão era prática. Você, quem alegou prova, quem está sendo acusado, vai dizer, então, se tem alguma coisa que modifica, que extingue, de alguma forma, o direito que está sendo pleiteado naquele momento. Então, era um procedimento meio que imposto pelo próprio judiciário. Era aquela coisa, Sérgio, tem acordo? Não tem, então passamos então para a próxima fase. Seco, né? Aquela coisa seca. E a Zulaê Cobra, ela pensou num procedimento que fosse não obrigatório, um pouco diferente desse modelo que estava sendo adotado lá naqueles idos de 98. E ela pensou também na possibilidade desse procedimento ser instaurado não durante só o processo, mas também antes, como uma forma preventiva de cuidar dos conflitos. Quando foi já em 2001, foi instituído o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, que é o IBDP, e lá alguns juristas também imaginaram que aquele projeto da então deputada Zulaê
poderia então avançar um pouco mais e alcançar as questões previdenciárias também. E aí também tem o início, Sérgio, daquela ideia da administração pública vir para a mediação. Porque até então se pensa que o direito público é um direito indisponível por natureza e, portanto, não tem como se fazer a aplicação de método alternativo para resolver conflitos envolvendo a administração pública. E nesse novo substitutivo que foi apresentado, eles também colocavam não só mediação, mas outros meios de pacificação de conflitos. E esse projeto de 2001, é o projeto número 94, que somente foi apresentado em 2002. Então, em 2001... o Instituto de Previdência pensou, né, nessa possibilidade de modificar um pouco o anteprojeto apresentado pela deputada Zulaê, e em 2012 ele foi apresentado como um substitutivo. E lá nesse projeto tinha, pasme, assinatura de pessoas renomadíssimas. Ada Pellegrini Grinove, Kazuo Watanabe, que é considerado o pai dos juizados especiais, a ministra Nancy Andrighi, que também levanta essa bandeira da conciliação e da mediação, o Sidney Bennett, que é um teórico maravilhoso, e o Arruda Alvim, além de outros que... Então, a deputada Zulaê, ela iniciou, e depois todos esses juristas viram que haveria essa possibilidade. Em 2012, então, apresentaram o substitutivo. E logo em seguida, em 2004, 2 anos depois, veio então a emenda constitucional 45, que foi a emenda constitucional conhecida como a emenda da reforma do judiciário. Lá, essa emenda trouxe um pacto republicano para o Poder Judiciário. E, para você ter uma ideia, essa emenda 45, ela trouxe, então, a possibilidade da criação da justiça itinerante. Ela trouxe a criação do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça. Então, ela implementou vários dispositivos dentro da Constituição que puderam, então, dar essa nova roupagem para o judiciário que nós temos hoje. E, nesse pacote republicano, eles, então, resgataram esse projeto de lei que foi apresentado pelo Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. E nesse substitutivo se falava então num procedimento que gerasse nas pessoas uma autonomia, que elas pudessem fazer isso independentemente de existência de uma demanda ou não, no aspecto preventivo. E quando foi já em 1999, veio também uma leizinha, que é a lei que institui o valor das mensalidades escolares, e que havia muito conflito com as entidades particulares, sejam elas escolas ou até hoje as faculdades. Essa lei é a Lei 9870, de 99. Essa lei, ela trouxe a possibilidade da mediação nos conflitos envolvendo os pais, as escolas, na qualidade de prestadores de serviço, e também das associações de pais, que eles então começaram a pensar nessa possibilidade desses acordos que eram feitos ainda no âmbito de escola ali, que eles pudessem ter uma validade jurídica, que eles pudessem ser homologados pelo judiciário, e a partir daí eles então teriam a possibilidade de fazer valer aquele acordo. E, claro, sem esquecer a lei, que é o nosso Código de Defesa do Consumidor, que também prevê possibilidade de fazer acertos, inclusive na seara coletiva. Quando o Ministério Público propõe, quando as associações de consumidores propõem, é possível se fazer esses acordos envolvendo todos esses segmentos. E a partir daí, então, quando foi já em 2010, veio a revolucionária Resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça, que estabeleceu todas as diretrizes relacionadas à mediação e conciliação no âmbito do Poder Judiciário. E também o surgimento da Escola Nacional de Mediação e Conciliação, que é a ENAM, que hoje é encabeçada pelo Ministério da Justiça. Então, o Conselho Nacional de Justiça criou essa escola, que é justamente uma escola de formação, porque, veja, Sérgio... A formação dela é de... Ela forma conciliadores e mediadores. Isso. Então, eles instituíram uma série de cursos que foram oferecidos para todo o Brasil, e também eles têm a modalidade de ensino à distância. Então, há muitos cursos disponíveis na ENAM, que é a Escola Nacional de Conciliação e Mediação, que eles disponibilizam isso para toda a comunidade, para todos os servidores do judiciário. E isso possibilitou que não só se pensasse no método, mas também na formação de quem vai intermediar os conflitos. Então, esse é o ponto principal. Não é só você instituir um procedimento, mas esse procedimento ele vai ser conduzido por alguém, que não é o juiz. Então, esse alguém precisa ter capacitação, precisa ter autonomia, e as partes têm que, em regra, poder escolher. Até então, é o judiciário que diz, olha, o seu processo vai ser intermediado por aquele fulano.
Mas nessa nova lei da mediação, que nós estamos começando a conversar sobre ela hoje, ela já tem essa possibilidade de escolha que nem é na arbitragem, que foi objeto, que foi o tema do nosso estudo dos programas anteriores. Então, é importante a gente entender que a construção dessa lei, ela não veio agora. Aí, nisso, entrou também o Ministério da Justiça e também ingressou junto com o Ministério da Justiça o Conselho Nacional de Justiça, e eles, então, encamparam essa possibilidade de se instituir uma legislação que tratasse de mediação no Brasil, específica mesmo, e não ficar pensando em dispositivos colocados aqui em uma lei, um dispositivo colocado lá no Código de Processo Civil, um dispositivo colocado lá na Lei 9.099 de 95, e pensou-se, não, vamos regrar isso, até que culminou com essa Lei 13.140, aquela de 26 de junho de 2015 agora. Então, foi um processo longo, desde 98, já uma gestação, quer dizer, você já estava, os deputados já tinham essa possibilidade, mas o nosso Congresso Nacional, infelizmente, os deputados eles não tinham muito conhecimento nessa área. Não porque não o quisessem ter, porque era um método que foi ganhando espaço. Ele foi conquistando o seu espaço no cenário nacional. Será que é porque as pessoas não acreditavam nesse sim. método de solução de conflito? Talvez sim, porque o modelo judicial, ela era muito forte. Exato. Né? O modelo implantado era o modelo do Código de Processo Civil, que é de 73. Né? É um código antigo ainda, que não retrata a nossa realidade. Ora, ele veio a partir de uma ditadura militar, Sérgio. Então, ele não acompanhou o processo democrático. Nós temos aqui algumas outras reformas no CPC, mas nenhuma tão significativa como agora que nós vamos ter, em que nós temos 10 artigos falando sobre mediação e conciliação no novo CPC. Né? Então, quando o CNJ assumiu, a partir da emenda 45... que ela veio trazer essa possibilidade dessa figura, que é o Conselho Nacional de Justiça, nós começamos a dar um avanço muito grande. E em 2010, então, eles instituíram a Resolução 125, que é a mais revolucionária de todas. Então, foi com esse histórico, a partir dessas ideias, que culminou com a criação da Lei 13.140. Tá, Sônia, bom, essa lei entra em vigor já a partir de agora em dezembro. 26 de dezembro, 26, agora ela né? entra em... É isso. Ela teve uma vacatio legis, que é um tempo que toda lei tem que dizer o tempo que ela vai aguardar para entrar em vigor, e ela diz aqui que eram 180 dias a partir do dia 26 de junho. Então, nesse período, o judiciário vai estar em recesso. Ele entra de recesso dia 19 de dezembro e retorna no dia 7 de janeiro. Então, vai ter aí um período em que o judiciário fica funcionando em regime de plantão. Então, não vamos entrar... Ela vai entrar em vigor, mas não vai ser aplicada efetivamente ainda esse ano. Mas, a partir de 2016, o tribunal já se preparou. Nós estamos preparados, nós realizamos semanas estaduais, já pensando, mutirões. E nós temos implantado hoje o nosso Sejusc, que é a nossa central de conciliação, já em Macapá. E aguardando a Assembleia liberar a autorização para que nós implantemos, que o Tribunal de Justiça implante em todo o Estado Centro Judiciário de Solução de Conflito de Cidadania. Em termos concretos, o que é que essa lei vai beneficiar tanto ao jurisdicionado quanto à Justiça? A possibilidade que ela traz da criação do Centro Judiciário de Solução de Conflito. Ela também fala sobre a formação, capacitação e requisitos para que você seja um conciliador e mediador. Ela trata da mediação extrajudicial, da mediação judicial e da mediação na administração pública. Então, que era uma coisa que não se pensava, veja que quando se pensou lá, colocar dentro do aspecto previdenciário, foi um início de trazer o poder público, a administração pública, para que ela possa também fazer. E nós temos alguns exemplos no país que tem dado certo. Prefeituras, o próprio governo do estado, firmando parceria com os tribunais, tem conseguido resgatar os tributos, os impostos, e que a administração pública, permitindo um parcelamento, permitindo uma forma, diminuindo um pouco o juro, buscando esse resgate, o cidadão ele tem interesse em pagar, porque ele não quer ficar devendo para o estado. Que é muito ruim você ficar numa dívida ativa da fazenda pública, seja municipal, seja estadual ou federal. E se você, por exemplo, é um microempresário ou empresário, é mais ruim ainda, porque para você entabular negócios, principalmente com a administração pública, são exigidas as certidões negativas das fazendas, estadual, federal e a municipal. E isso impede, às vezes, de você continuar operando no mercado.
e chega às vezes até a fechar a empresa porque você não pôde fazer o seu acerto com a própria administração pública para quem você quer prestar o serviço. E quando faz, é através de precatório, isso se arrasta, a pessoa acaba não recebendo porque passa anos e anos e não recebe. Não é isso, Sônia? Exatamente. Então, os métodos alternativos, eles, especialmente a mediação, ela veio com essa nova lei para mostrar para a sociedade que é possível resolver conflito, desde aquele conflitozinho que você tem lá no trânsito, que você não conhece a pessoa, é a primeira vez que você encontrou com alguém, aquele conflito de dentro de casa, que você conhece muito bem as pessoas que moram numa residência, e até a administração pública, que é quem deve prestar para nós o melhor serviço. Então, se a administração pública ela tem esse poder-dever de prestar um serviço público de qualidade, ela tem que utilizar método alternativo, porque eles sim dão essa qualidade. Por exemplo, como nós estamos com a nossa comunidade acadêmica atenta no nosso programa, vamos ser práticos. Você, como professora, exemplifique, por favor, um caso de uma mediação da administração pública, por exemplo. Vamos lá. Por exemplo, se você tem servidores que estão com problema com a administração pública, eles têm aí uma demanda que eles precisam resolver com a administração pública, um aumento, uma gratificação, melhores condições de trabalho. Então, eles querem isso, mas eles não conseguem conversar com o administrador, dadas as responsabilidades que ele tem. Ele representa o Estado, ele representa o município, ele representa a própria União, o próprio Brasil. Então, não se tem esse contato com o administrador. Então, a possibilidade de criar um núcleo de mediação dentro da administração pública é para que o gestor nomeie alguém, um interventor, alguém que ele entenda que tem poder de voz, que pode falar pela administração pública e servir como um porta-voz, um intermediador, um interlocutor entre a classe dos trabalhadores da administração pública e a própria administração. Então, esse é um dos aspectos que é possível, porque tem muita emoção envolvida, as pessoas têm lá os seus interesses, as suas posições, e que a administração pública, às vezes, nem as ouve. Então, elas vão e demandam. Ajuizam uma ação no judiciário e lá elas vão ver, nem que seja o procurador representando o próprio Estado, o município ou a União, e eles vão, então, lá poder falar o que eles estão sentindo. Então, isso pode ser feito de forma preventiva na própria administração. Quando o administrador entende que conversar é a melhor solução, ele evita um monte de demanda e gastos desnecessários para o próprio Estado, porque a demanda, ela custa. Quando o Estado pede, ele tem que pagar honorário, pagar custa processual, ele tem que buscar esse entendimento, porque é muito complicado você não conseguir conversar com quem você quer conversar. Então, a possibilidade da mediação, ela traz isso. E uma outra positiva para o Estado é no sentido de que ele pode negociar com os tributos, as pessoas que são devedoras das fazendas. É possível fazer essa negociação diretamente com o cidadão, se a necessidade está ajuizando a ação. Imagina IPTU, por exemplo. IPTU, IPVA, ISS, sabe? Esses, né, impostos que existem para sustentar a máquina pública, eles são necessários. A administração precisa arrecadar. O cidadão, às vezes, ele quer pagar, mas ele não tem uma facilidade para isso. Então, isso é muito comum no comércio, porque o comerciante, ele precisa do lucro, ele precisa de renda. Então, ele prefere negociar, baixar um pouco o juro, diminuir. Tem todo um procedimento para fazer isso. A administração pública pode fazer, desde que autorizada pela sua Assembleia Legislativa, pelo Congresso Nacional ou pelas câmaras de vereadores dos municípios. Então, isso é perfeitamente possível. E o papel do Tribunal de Justiça, nesse aspecto, é fundamental, porque nós damos a credibilidade para o método. Nós levamos os conciliadores capacitados por nós e conversamos com as fazendas, e aí é possível fazer um mutirão e recuperar, sim, o crédito público. Isso é importante, porque quando o Estado arrecada, isso volta em melhorias para o próprio cidadão. Então, ele não só vai poder quitar os seus débitos, mas também vai ter de volta aquilo que ele empregou no imposto, no tributo, na qualidade de prestação de serviço. Então, ele vai ter uma melhoria, porque ele está contribuindo, por isso que ele é um contribuinte. Nós não somos pagadores de impostos, nós somos contribuintes das fazendas. Então, ele vai poder cumprir a sua obrigação, porque ele tem uma obrigação com o Estado, e o Estado, por sua vez, vai cumprir a sua obrigação com o cidadão. Então, é uma via de mão dupla. Esse é o ponto positivo da mediação. E por isso que essa lei possibilita mediação na administração pública. Só para um esclarecimento. No caso, por exemplo, na mediação consumerista, no caso de comércio, é feita a pessoa física, ali individualmente. Na mediação
da administração pública pode ser individual ou ela pode ser através do sindicato e de associações? Ou ela pode ser individual mesmo? Ela pode ser individual, ela pode ser, porque são os direitos difusos, coletivos e os direitos individuais. Então, às vezes o próprio Ministério Público pode iniciar uma ação civil pública e conciliar na ação civil pública. Ou ele pode fazer no âmbito do próprio Ministério Público através dos TACs, que são os termos de ajustamento de conduta, que a lei prevê essa possibilidade ao agente, que é o Ministério Público, e é possível você fazer isso de forma preventiva. O judiciário, ele tem que ser a última ratio, ele tem que ser a última possibilidade, ele não pode ser a primeira, porque ele é um pacificador de conflitos. Então, presume-se que o conflito foi tentado resolver entre as partes, elas não conseguiram, e aí então elas buscam o judiciário. Mas hoje é o inverso, Sérgio. Uma pessoa te olha feio, te xinga, você não vai conversar, você já vai direto no judiciário. Se for um caso de crime, você procura a delegacia e é feito, então, às vezes, alguns acordos criminais dentro dos juizados criminais. Então, para você ter uma ideia, é algo que não podemos perder mais esse controle. A sociedade ela precisa aprender a resolver seus conflitos. E a importância dos métodos alternativos, da divulgação disso, de programas dessa natureza, como Conciliando a Diferença, em que a gente pode falar diretamente com o cidadão que está nos ouvindo em casa, no seu rádio, que está com o seu smartphone aí ligado na nossa rádio, os acadêmicos que estão aprendendo no dia a dia das faculdades. Então, é essa mentalidade que a gente quer mudar. São essas pessoas que vão ser os nossos agentes multiplicadores. Mas existe um detalhe que eu quero saber a sua opinião. Mas para que isso aconteça, existe uma classe que tem que aprender a trabalhar com isso, que é a classe dos advogados. Você concorda comigo? Concordo. E para você ter uma ideia, Sérgio, o Prêmio Novari de 2013 ele começou a pensar na possibilidade de incluir a advocacia para que eles pudessem trazer boas práticas de resolução de conflito. Então nós tivemos aqui uma menção honrosa, inclusive, para uma entidade aqui do estado do Amapá, que é a Uniodonto. Eles implementaram lá dentro da Uniodonto uma possibilidade de fazer acertos com com os dentistas que são credenciados lá, com os odontólogos que são credenciados junto ao seu conselho. Perdão, não foi o Uniodonto, é o Conselho Regional de Odontologia, é o CRO. Então, eles chamavam os seus associados e diziam, olha, vamos acertar essa mensalidade porque a entidade precisa. Então, ele ganhou uma menção honrosa. Mas em 2013, na versão do Inovare, na categoria advocacia, ganhou, então, um advogado em que ele implementou, dentro da prática dele, a chamada advocacia colaborativa. Claro, é o modelo importado dos Estados Unidos, em que o advogado, ele primeiro, antes de ajuizar a ação, ele chama as partes no seu escritório para uma conversa. E dessa conversa, se ele aplicar as técnicas da mediação e da conciliação, ele pode achar a composição entre eles, o que a gente chama de autocomposição intermediada. Então, se ele faz isso, o trabalho dele é menor, o honorário dele vem rápido, porque as partes já vão pagar. Honorário. É o mesmo honorário, só que com uma celeridade. Então, ele vai dar uma resposta mais pronta, mais rápida. E aí ele só vai fazer a homologação. Imagina um divórcio que é uma ação que demanda um desgaste emocional muito grande, principalmente quando só uma das partes quer o divórcio e a outra não quer, que é o chamado divórcio litigioso, em que há uma questão emocional forte envolvida, às vezes há filhos, há todo um componente familiar de um lado e de outro que envolve, porque todo mundo vai no problema. E se você chama no escritório, ele te procurou para você entrar com uma ação de divórcio, ele consegue trazer outra parte, conversar, explicar, porque tem que ser um técnico, não é qualquer pessoa que pode fazer, ela precisa ter uma formação mínima. E é exatamente por isso que o CNJ impõe essa formação mínima. E aí, nesse momento, ele consegue, então, esse advogado que colocou isso no Prêmio Novari, ele conseguiu ganhar esse prêmio. E isso dá celeridade, isso melhora o tratamento que é dado ao conflito. E as pessoas aprendem, Sérgio, elas vão aprender a lidar com o conflito. Sônia, então você me afirma que é um ledo engano, mas muito engano mesmo, achar que um advogado só ganha se judicializar. Não, muito pelo contrário. Quando ele concilia, ele ajuda a pacificar a sociedade. Então, aquela pessoa que foi no escritório dele, que teve uma resposta mais rápida ao seu conflito, ela vai indicar para outros. E ela vai voltar lá com ele. Quando ela se envolver novamente ou precisar, ela vai voltar com aquele mesmo advogado, porque ele imprimiu qualidade no serviço. Ele imprimiu um método para resolver o conflito, que não só o método judicial.
A judicialização, ela é boa para a sociedade, porque ela vai ter que buscar a pacificação. Mas eu volto a repetir, tem que ser a última alternativa. O judiciário ele tem muitas coisas que se preocupar, muitas demandas que verdadeiramente necessitam da intermediação, mas existem demandas, Sérgio, que podem ser resolvidas de outro modo. E às vezes o advogado ele então seleciona as causas que ele deve ajuizar. Aquelas que ele acha que é possível conciliar, ele então pode chamar as partes sim e fazer no seu escritório. E ele então ganha tempo para aquelas causas mais complexas, que demandam mais estudos de teses jurídicas, que ele precisa se dedicar para isso. Então, às vezes, o advogado ele perde, porque ele deixa de promover um estudo de uma determinada demanda porque ele está preocupado com aquelas menores, que ficam entupindo o escritório porque são as mais recorrentes. Tá, e por que as academias ainda não incluíram na sua grade curricular a mediação e conciliação? Algumas faculdades, inclusive como a Unifap, que você, inclusive, é uma das professoras dessa cadeira, tem essa matéria, tem essa disciplina. Por que isso não é incluído, não é obrigatório em todas as universidades que têm o curso de Direito? O Conselho Nacional de Justiça ele fez uma ingerência junto ao Ministério da Educação e houve uma mudança significativa nas grades dos cursos de Direito, porque nós saímos da cultura do litígio para a cultura de paz, esse é o ponto. E algumas instituições implementaram de forma obrigatória, inclusive, porque foi uma imposição do próprio MEC. Aqui no estado do Amapá, todas as faculdades de Direito já têm a cadeira Conciliação, Mediação e Arbitragem. Agora, o problema é uma disciplina muito pontual. Em algumas faculdades, ela é até optativa. Ela não vem na grade de forma obrigatória. Eles oferecem, mas às vezes ela não é obrigatória. Então, em algumas outras faculdades, não. Ela vem obrigatória, mas uma carga horária irrisória, às vezes de 30 horas, que não dá. Não dá. Porque, esclarece. Veja, a formação mínima que o CNJ impõe através da resolução 125, Sérgio, é de 40 horas mínimas. Então, você institui uma disciplina numa faculdade para você trabalhar em 30 horas, que não é só teoria. Essas 30 horas têm atividade prática e provas. Trabalhos e provas. Então, imagina que se você, de uma disciplina de 30 horas, você não consegue nem 18 de teoria. Quer dizer, é muito pouco para você trabalhar o método alternativo e formar uma pessoa dali em diante. Então, a matéria processo civil, ela é dividida em vários blocos. A matéria de direito civil, penal, processo penal, ela é dividida em vários blocos, porque ela tem uma importância muito grande para o direito. Mas como os métodos alternativos estão ganhando essa importância, é o momento das faculdades pararem e discutir as suas grades e aumentar a carga horária. E em algumas faculdades em que ela não é obrigatória, tornar sim obrigatória, porque tem que sair da cultura do litígio para a cultura de paz, para a cultura de pacificação. Bom, a gente vai fazer um breve intervalo comercial pra gente beber uma aguinha ali, pra gente molhar a garganta. A gente volta porque no próximo bloco a gente vai falar sobre as diferenças dos métodos alternativos, ok? A gente volta já já. Não saia daí. Judice Rádio, a rádio do Judiciário, em sintonia com você. Programa Conciliando as Diferenças, todas as quartas-feiras, das 17 às 18 horas, na Rádio Universitária 96,9 FM. Você vai se emocionar com um show de cores, brilho, luzes e vozes. É mais um espetáculo proporcionado pelo Coral do Tribunal de Justiça do Amapá. A 17ª cantata natalina, cheia de surpresa e emoção, inicia às 7h30 da noite, na esquina da Avenida FAB com a Rua General Rondon, na escadaria da Praça da Bandeira. Venha, prestigie esse verdadeiro show de música, poesia e encanto. É no domingo, 6 de dezembro, a partir das 7h30 da noite. Você é nosso convidado especial. Conciliando as Diferenças. A presidente do Tribunal de Justiça do Amapá, desembargadora Sueli Pini, e a diretora do Fórum da Comarca de Santana, juíza Michele Farias, têm a grata satisfação em convidá-lo a participar da audiência pública do Judiciário Amapaense, que ocorrerá na quinta-feira, 3 de dezembro, na Comarca de Santana. A audiência pública tem como principal finalidade promover uma ampla prestação de contas daquela unidade judicial, propiciando um diálogo presencial entre a população e o Poder Judiciário. Você, cidadão, terá a oportunidade de opinar, denunciar, sugerir e expor os anseios sobre os serviços da Justiça. É nesta quinta-feira, 3 de dezembro, no Fórum da Comarca de Santana, a partir das 6h30 da noite. Participe!
Movimento nacional pela conciliação. É preciso humanizar a justiça, meu irmão. Movimento nacional pela conciliação. O acesso à justiça com respeito ao cidadão. Movimento nacional pela conciliação. É preciso humanizar a justiça, meu irmão. Movimento nacional pela conciliação. O acesso à justiça com respeito ao cidadão. Preste atenção no que eu vou te dizer. A nossa justiça tem algo pra você. O novo modelo de assistir o cidadão. Prática inovadora é a conciliação. O verbo conciliar quer dizer apaziguar. Se não entendeu, deixa que eu vou te explicar. Apaziguar significa harmonizar. E assim na audiência ela vai pacificar, criando nova opção para resolver conflitos, facilitando o acordo entre os envolvidos, fazendo valer esse princípio moral, garantindo assim o direito constitucional. Assim, se humanizar é preciso, eu te digo que a justiça tá aqui pra isso. Desse modo a cultura da paz vai se propagando e a promoção da cidadania se consolidando. Movimento nacional pela conciliação. É preciso humanizar a justiça, meu irmão. Movimento nacional pela conciliação. O acesso à justiça com respeito ao cidadão. Movimento nacional pela conciliação. É preciso humanizar a justiça, meu irmão. Movimento nacional pela conciliação. O acesso à justiça com respeito ao cidadão. Programa Conciliando as Diferenças, todas as quartas-feiras, das 17 às 18 horas, na Rádio Universitária 96,9 FM. Às 17 horas e 37 minutos. Bem, estamos de volta com o seu programa Conciliando a Diferença, no seu segundo bloco. Nós estamos falando aqui sobre a Lei 13.140, a Lei da Mediação, que vai entrar em vigor a partir do dia 26 de dezembro. Falamos aqui com a professora Sônia, que está dando essa explicação sobre essa lei, que vai transformar, que vai ser o divisor de águas para o ano de 2016 e, logicamente, para o mundo jurídico, né? A gente queria também agradecer mais uma vez ao pessoal que está na escuta aí em Santana, que mandou pra gente recado, o pessoal de Mazagão, que nós também chegamos em Mazagão. A gente queria também mandar um abraço para todos os universitários do estado do Amapá. Seja ele da área de medicina, seja ele da área de administração, direito. Olha, todos vocês merecem o nosso mais profundo respeito, né? Então a gente está de volta. Sônia, essa lei 13.140, logicamente, a lei da mediação. Mas quando a gente fala em mediação, aí tem muita gente que diz assim, Sérgio, a mediação tem mediação e conciliação, tem negociação. Não é tudo a mesma coisa? Falei, não, mesma coisa, por favor, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas quem pode explicar pra gente é muito diferente uma da outra, né? E parece que da mediação pra conciliação tem um detalhezinho fundamental que você vai explicar pra gente, que identifica a diferença. Explica pra gente quais são essas diferenças, Sônia, por favor. Vamos lá, Sérgio. Quando a gente fala em negociação, a gente costuma dizer que a negociação ela é feita de maneira direta entre as partes, entre os envolvidos. Então, quando 2 pessoas conversam, 3 pessoas conversam, 4 pessoas conversam sobre uma mesma situação, sobre o mesmo conflito, e elas, por si só, de forma cooperativa, acham uma solução para aquele conflito, sem a necessidade de nenhum terceiro, são os próprios envolvidos, elas estão negociando. Então, a negociação é quando você faz diretamente com a parte que está envolvida no conflito com você. Tá? Não tem ninguém para intermediar? Não tem ninguém para intermediar. Mas quem provoca essa negociação? Aí em casa, por exemplo, você tem sua esposa em casa, você tem seu marido em casa, você está com um problema, você chama seu marido e diz assim, olha, vamos conversar sobre essa situação? Qual é a melhor solução para a gente resolver o problema do nosso filho, por exemplo? Ou então o nosso problema financeiro, a nossa situação. E aí conversa, decide, chegar a um acordo. A justiça pode provocar essa negociação? Pode, nós podemos sim através de um terceiro. E aí é que vem. Então nós temos a conciliação, a mediação e a arbitragem, que são métodos alternativos. Conciliação, mediação e arbitragem são negociações, porque as partes vão continuar conversando entre si. E o que o facilitador vai fazer? Ele vai então estimular, auxiliar, facilitar, provocar esse diálogo. Então, mediação, conciliação e arbitragem são negociações intermediadas por um terceiro.
ok? A negociação é a única que não tem. Não tem terceiro, Parte é só... das partes, né? Elas, em conjunto, resolvem, então. Quando elas chegam no fórum e dizem assim, olha, nós já temos um acordo pronto. É uma negociação. A gente quer só que o juiz homologue. Não precisa mais ter conversa entre eles, não precisa mais sentar, conversar. Eles já estão com o acordo pronto nas suas cabeças e elas só querem colocar aquilo, reduzir a termo e pedir homologação judicial. Porque, às vezes, necessita de algum ato judicial para garantir o cumprimento daquele acordo. Então, de repente, eu tenho aqui um problema com você, nós temos aqui um terreno que precisamos resolver, e a gente já se acertou, olha, eu vou dar o terreno, ele vai me pagar tanto pelo terreno, pronto, tá resolvido. Aí eu chego no fórum e digo assim, olha, eu queria tomar isso a termo, porque vai precisar ir lá pro cartório, para verbar, né? São atos de execução do cumprimento do acordo que não dependem só das partes, que dependem de uma autorização judicial. Então, elas só negociaram. Agora, se eu digo assim, olha, eu tenho um problema com o Sérgio, eu gostaria que ele fosse chamado aqui para a gente conversar. Aí vai ter o terceiro, né? Vai ter um terceiro para intermediar aquela negociação entre vocês dois. Então, negociação é feita direta entre as partes. A mediação, a conciliação e a arbitragem são negociações intermediadas por um terceiro. E qual é a diferença agora? Vamos lá. Nós vamos dividir, então, em 3 aspectos. Quanto à finalidade, quanto ao método e quanto aos vínculos. Quanto à finalidade, o que a mediação quer? A mediação, ela quer resolver os interesses. Aquilo que as pessoas colocam através das suas emoções. Então, eu tenho na mediação muita emoção envolvida. Então, as técnicas da mediação, elas são voltadas para a validação de sentimentos, elas são voltadas para uma escuta mais ativa, elas são voltadas para que as pessoas tratem primeiramente as suas emoções, as falas emocionais, os discursos emocionais que são pesados, são cheios de mágoas, são cheios de tristezas, são cheios de ódio às vezes. E é exatamente isso que emperra as pessoas chegarem a um acordo. Então, a mediação, ela faz um tratamento primeiro nessa emoção que existe no conflito. E ela é basicamente para relações que têm continuidade. Marido e mulher, vizinho, filhos, parentes. Então, ela é apropriada para esse tipo de relação. E o mediador, ele não pode fazer nenhuma sugestão. Ele não pode fazer uma proposta. O interessante é isso, né? Ele não pode propor, exatamente. Não pode propor nada. Não. Ele faz com que as pessoas cheguem ao acordo. Ele faz com que elas cheguem ao acerto, mas primeiro tem que tratar as emoções. Pode chamar de indução? Não é uma indução, é uma conversa intermediada por um terceiro. Não é que as pessoas não saibam o que elas estão fazendo ali. Elas sabem, elas já têm a solução. Só que, às vezes, essa solução ela parece tão distante das partes porque elas estão emocionalmente envolvidas. E para resolver conflito, a gente tem que ter a razão. É só a razão que resolve. Porque quando eu caso por emoção. Quando eu negocio por emoção, por necessidade. Eu vou comprar no comércio, eu compro por necessidade. Seja ela interna ou uma necessidade primordial naquele momento, comer, vestir, enfim. Agora, quando eu quero discutir uma relação com alguém, seja ela de qualquer natureza, eu quero empregar emoção. Eu quero xingar, eu quero brigar, eu quero resolver na marra. E a mediação, ela é o palco para que você se desfaça, se desarme dessas emoções que impedem você de raciocinar. Então, a mediação, ela primeiro te desarma, ela faz todo um tratamento para depois ela alcançar o teu racional. E aí, quando você, então, vai dirimindo, aparando essas arestas que estão envolvidas no conflito, você torna-se capaz de buscar a melhor solução através de uma conversa intermediada por esse terceiro. Então, a mediação é isso. Já a conciliação, ao contrário da mediação, ela é para relações pontuais. Uma relação de consumo, por exemplo, que você comprou e não deu certo, o serviço não ficou bom, o produto não funcionou do jeito que você queria, um acidente de trânsito em que você não conhece a pessoa ali, uma relação só momentânea. Então, a conciliação ela também é para isso. Os direitos têm que ser patrimoniais, né? De preferência disponíveis, porque os indisponíveis só se forem passíveis de composição, e o conciliador ele pode sugerir, ele pode fazer sugestões quando as partes não conseguem, por si só, chegar àquele acerto, àquela composição. Então, ele é para esse tipo de relação. E já a arbitragem foi a nossa conversa dos programas anteriores, relações patrimoniais disponíveis, normalmente para empresários, e que tem que ter a cláusula compromissória e o compromisso arbitral para poder ser instituído. Bom, aí falando de mediadores, nós temos os mediadores extrajudiciais e os judiciais. Qual é essa diferença? Os mediadores, o curso de formação para mediadores, ele é um só.
Claro que o curso de mediação que nós ministramos no Tribunal de Justiça, através do NUPEMEC, eles são mais voltados para o judicial. Mas nós estamos implementando outros métodos, outras táticas. Nós estamos com a mediação escolar. Nós vamos iniciar agora com o segmento das igrejas, que tem um papel fundamental na pacificação de casais, principalmente de conflitos sociais que muitos surgem a partir de conversa com os pastores, com os líderes religiosos, com o padre na igreja. Então, esses líderes religiosos, eles têm um papel fundamental. Eles só precisam ter algum domínio das técnicas de negociação intermediada por terceiro, para que a gente possa difundir mais o método. Também estamos pensando em fazer esses acertos com o PROCON. Já fizemos convênio para intermediar os conflitos da relação de consumo. Então, para você ver como o judiciário ele tem buscado fazer essas parcerias para sedimentar esses métodos. Então, quando a gente fala em mediador extrajudicial e mediador judicial, o extrajudicial é aquele que intervém um conflito fora do judiciário. O PROCON é um deles. Então, quando você tem um conciliador e um mediador que atua dentro do PROCON, ele está fazendo mediação extrajudicial, porque não está sendo feita no âmbito do judiciário. Não deixa chegar ao judiciário. Não deixa, é preventivo ali. E agora, nós, a partir da Lei 13.140, nós temos as câmaras privadas de mediação, que antes a mediação era aplicada mais pelos psicólogos e também dentro do judiciário. E agora não, ela vai poder ser aplicada também de forma privada, a exemplo da arbitragem. Então, a arbitragem é um método alternativo privado. A mediação agora ela vai ser privada e judicial. Então, eu preciso diferenciar os mediadores. Na esfera privada, ele vai ser o mediador extrajudicial. Na esfera pública, no âmbito dos tribunais, ele vai ser o mediador judicial. E para cada um, nós temos alguns requisitos que a própria lei ela traz esses requisitos para mediadores. Por exemplo, para mediadores extrajudiciais, não há um requisito mais sério como tem o de judiciais. Para ser mediador judicial, você tem que ter um curso de formação de 40 horas mínimas, de acordo com a resolução 125. Você tem que fazer um estágio supervisionado dentro das nossas centrais de conciliação, num determinado prazo que a lei estabelece, que está havendo uma alteração agora. Você tem que ter 2 anos, mais de 2 anos, de formação em curso superior. E nessa formação de curso superior, se você não tiver, você não poderia ter essa certificação. Então, depois disso, você então tem que se cadastrar junto ao NUPEMEC e você tem que funcionar dentro de um centro judiciário de solução de conflito de cidadania ou nas varas designado pelo tribunal. Então, em todo esse procedimento para o judicial, o extrajudicial já não tem tanto. Ele tem que ter uma formação mínima e ele vai intermediar conflito dentro das câmaras ou dentro das associações, sindicatos. Ele também poderá fazer isso dentro das comunidades, essas comunidades que nós temos aqui interioranas, que é uma realidade da nossa Amazônia. Você pode formar os líderes comunitários e eles intermediarem lá os conflitos. Nós vamos, como a gente está falando muito dessa lei que vai entrar em vigor ainda, a 13.140, dessa importantíssima lei, eu queria que você falasse um pouco dos princípios da lei 13.140, Sônia. Alguns dos princípios que vieram trazidos nessa lei, eles são meras repetições do que está na lei 9.099 de 95, que é a lei dos juizados especiais. Então, o primeiro deles é a imparcialidade. Quando fala de imparcialidade, o mediador não é porque ele está intermediando um conflito que ele vai decidir o conflito por alguém. Ele não decide, ele apenas intermedia. E ele não pode tender para nenhum dos lados. Os impedimentos e as suspeições que acometem o juiz togado, o juiz que funciona nos tribunais, também acomete o mediador e conciliador. Então, se ele for amigo, se ele for inimigo, se ele tiver interesse na causa, se for parente, ele também não pode atuar, porque tem um código de ética descrito na resolução 125 que o impede de fazer essa atuação. O outro princípio é a isonomia das partes. As partes elas têm que ser tratadas de forma isonômicas. Não há maior nem menor. Ambos estão vulneráveis. Ambos têm um conflito. E o conflito torna as pessoas vulneráveis. Então, você vê, por exemplo, na lei do consumidor, você trata o consumidor como um vulnerável. Na justiça do trabalho, você trata o trabalhador como um vulnerável. Então, na lei da mediação, você não trata ninguém como vulnerável. Não tem isso. Os dois estão na mesma posição, ambos têm os mesmos direitos. Eles têm direito a conversar. E é isso que a lei da mediação proporciona, esse direito a uma conversa, a uma intermediação e alguém capacitado para fazer isso. A outra é o princípio da oralidade, porque mediação e conciliação é conversa. É conversa, tem que se conversar, tem que estimular as partes ao diálogo.
A informalidade, porque não tem formalidade, os sejusques, eles não têm nenhuma formalidade. Se você chegar lá, quiser conversar, conversou, resolveu, você disse, olha, não quero que escreva nada. Não se escreve nada. Eu não quero homologação, eu vou cumprir Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, que é a nossa central de conciliação. Autonomia da vontade das partes. As partes têm que querer conciliar ou mediar. Não adianta o judiciário começar a forçar isso. Elas têm que querer, então elas têm que ter autonomia para isso. Busca de consenso. Sempre o mediador ele tem que ir buscando esse consenso entre as partes, porque esse é o foco da Lei 13.140. Confidencialidade. Tudo o que se diz numa sessão de mediação não pode sair dali, não pode se comentar. Ela acabou tudo ali também. As pessoas elas precisam confiar no mediador para poder se abrir para elas, para poder contar as suas fraquezas, as suas emoções. Então elas só vão contar se elas entenderem que há uma confidencialidade naquele procedimento. E tem mais, aqui na confidencialidade, o mediador ele não pode ser testemunha depois. Então, quando as pessoas falam as coisas em mediação, em sessão de mediação, é possível o mediador depois, se a pessoa falar algo naquela sessão e vai para uma instrução processual, que é uma segunda fase, e ele diz assim, não, mas na frente do mediador ele falou isso. Aí o juiz, então, vou convocar o mediador para ele vir dizer, não pode, porque o princípio da confidencialidade é exatamente esse. Eu não posso depor, falar a respeito de algo que é o meu ofício. Eu tenho o segredo do meu ofício. Exatamente por conta, é igual um padre. Quando você conta algo para um padre, ele não pode contar sob hipótese nenhuma. O mediador, mesma coisa. Ele está fazendo ali um ofício, então ele também não pode ser testemunha. Então, isso é o aspecto mais importante da mediação, que é essa confidencialidade. E, por fim, a boa-fé, que é o princípio que rege todas as relações. Então, esses princípios estão descritos no artigo 2º da Lei 13.114, que são importantíssimos para conduzir. E veja, na mediação privada, Sérgio, a exemplo da arbitragem, precisa ter uma cláusula de mediação. Se você fizer um contrato, você colocar uma cláusula lá que vai ser primeiro pela mediação, e aí nós falamos de cláusula escalonada dentro da mediação, da arbitragem no programa passado, em que se institui primeiro a mediação, não foi possível, já vai direto para a arbitragem. Então, essa cláusula de mediação, no caso das privadas, elas precisam existir nos contratos, que é para a pessoa já manifestar a sua vontade de que deseja compor eventuais conflitos que estão nascendo de forma preventiva. Bom, Sônia, antes da gente encerrar, nós temos que falar, claro, não poderíamos deixar de falar do sucesso que foi a 10ª Semana Nacional de Conciliação, tá? Coordenada pelo Conselho Nacional de Justiça. Fala pra gente, foram mais de 2 milhões em acordos, mas além disso você falou uma coisa muito importante, a qualidade dos acordos, porque não interessa somente números, não é isso, Sônia? O NUPEMEC, que é o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflito, ele não só está atrás de números, porque os números eles são importantes para as estatísticas, para os estudos, para mostrar que a prática tem credibilidade, que o cidadão vai aderir a essa prática porque ele confia no trabalho que o judiciário faz. Mas o principal ponto para nós é a qualidade. Porque se você for observar, Sérgio, daqui a um tempo nós vamos trabalhar com pesquisas e nós vamos verificar se esses acordos que foram feitos foram executados. Se esses acordos, as pessoas reincidem na mesma prática. Então, qual era a tendência do judiciário? A judicialização, ela permite muita reincidência. Então, você erra aqui, erra ali, e você vai errando e vai cometendo esses erros e as pessoas vão demandando contra você. Então, numa intermediação dessa de um conflito, você pode resolver todos ao mesmo tempo e melhorar as pessoas. Então, a mediação, ela melhora as pessoas. Esse é o ponto fundamental dela. Melhorando as pessoas, elas começam a saber lidar com os seus conflitos. Esse é o ponto mais importante que a mediação trouxe. E o Conselho Nacional de Justiça, ele implementou. Nós fizemos uma caminhada linda da conciliação sábado. Mais de 1.500 pessoas compareceram conosco, muitos jovens, foi belíssimo, muitos acadêmicos que estão. Nós tivemos show ao vivo, nós tivemos a Casa do Oleiro fazendo apresentação de capoeira, de meninos que estão participando de programas de ressocialização que são patrocinados pelo Tribunal. Nós tivemos ali a presença maciça das faculdades de Direito, que é o principal ponto para a mudança da cultura, né? É o nosso foco, é a mudança que vai mudar essa cultura do litígio para a cultura da paz. Realizamos também um casamento comunitário com mais de 150 casais que mostraram a pacificação, que estão conciliando as suas diferenças, né? Lindo, maravilhosa cerimônia. Então eu acho que nós fizemos uma linda e bela semana.
E mais ainda, nós certificamos mediadores e conciliadores e instrutores do NUPEMEC. Por quê? Porque nós viemos de uma preparação anual. Nós estamos o ano inteiro percorrendo esse estado, fazendo essa preparação, e nós conseguimos certificar os conciliadores que estão atuando no Sejusc, porque já cumpriram os requisitos. E agora nós vamos começar pelo interior, nós vamos começar pelas comarcas. Sônia, rapidinho pra gente só, porque isso eu tinha que te perguntar, porque, por exemplo, quantas pessoas estiveram envolvidas na 10ª Semana Nacional de Conciliação? Só para te fazer uma pergunta, foram quantos mais ou menos? Olha, nós tivemos a participação de todas as comarcas, todo o judiciário. Foram quantas pessoas envolvidas mais ou menos? Nós temos 1.500 pessoas mais ou menos envolvidas. Tá. Aí foram quantos dias? Uma semana, de segunda a sexta, e nós ainda tivemos sábado a caminhada da conciliação e o nosso casamento comunitário. Então, como é que você avalia mais de 2.000 pessoas conciliando em audiências e um valor de mais de 2 milhões de reais em acordo? O que esse resultado representa? É um resultado positivo demais para nós do tribunal. Nós ganhamos o selo de ouro na qualidade agora. O CNJ implantou, né, o selo, nós estamos no ouro. Estamos caminhando para o diamante agora. Nossa proposta agora é caminhar para o diamante, que é o maior. Mas nós mostramos, então, que é uma política que funciona, Sérgio. Ela funciona, nós estamos trabalhando isso desde 96, com a implantação dos juizados especiais, e agora ela está surtindo resultado. Quer dizer, é um trabalho longo, árduo, de formação de conciliadores. E quando a gente fez aquela certificação, eu vi o brilho nos olhos dos mediadores. Sabe, eu vi aquele olhinho brilhando de quem diz assim, eu pacifico, eu ajudo, eu melhoro a comunidade que eu vivo. E se eu consigo fazer isso, é porque eu sou importante para essa sociedade. Então, essa importância do mediador e do conciliador é que nós precisamos valorizar. E foi isso que nós vimos, então, na cerimônia de encerramento, na sexta-feira, lá no fórum. E é por isso que nós vamos ter a conciliação no ar, né? Que nós estamos já fazendo isso, estamos montando para a pessoa que quiser conciliar, fazer a sua conciliação no programa Conciliando as Diferenças, vai poder fazer isso ao vivo e a cores. Ao vivo. Como é que vai ser isso, Sônia? A nossa proposta é, você entra em contato conosco, fala do seu problema, e nós vamos entrar em contato com a outra parte. Você tem que me fornecer os dados necessários para isso, o número de um telefone, um endereço, para que a gente possa chamar outra pessoa, conversar com ela, e aí, se for autorizado, porque precisa da autorização das partes, nós faremos isso ao vivo, aqui no programa, aqui dessa bancada, Sérgio. Se for preciso, trazemos as pessoas para cá. Que telefone ela pode ligar? 99126-3805. Eu vou dar um tempinho aí para você pegar uma caneta e um papel, para você anotar aí. Se não tiver, anota no teu smartphone ou grava. Esse telefone vai bombar na cidade, Sérgio. É o WhatsApp, ele tá na rede social. Mande para nós, confira o nosso trabalho. Disque NUPEMEC, é o Disque núcleo NUPEMEC, permanente de métodos consensuais de solução de conflito. Então pronto, esse é o Disque NUPEMEC, ou seja, é o Disque Conciliação, pessoal. Concilie conosco, venha, traga o seu problema. Você tem um problema, eu tenho a solução para você. Tá vendo? Você tem um problema, eu intermedio o teu problema, o teu conflito e te trago uma resposta. Nós vamos marcar com esse quadro dentro do programa Conciliando a Diferença. Então, você que tem algum problema, que pode ter a outra parte, querer conciliar com você, é simples. Pode ligar para o número 9... Anote aí, viu? 99126-3805. Eu vou repetir. 99126-3805. É simples. Manda o seu caso, que você está tendo esse problema, esse conflito. Procure a professora Sônia Ribeiro. É ela que vai ficar responsável para... Explica aí como é que você vai fazer, para o pessoal ficar sabendo. Sônia. Você vai mandar uma mensagem para esse número, pode ser no WhatsApp ou SMS, contando em linhas gerais o seu problema, o seu caso. Me mande o nome da pessoa que você está com conflito e um telefone para contato ou endereço. Aí nós aqui do NUPEMEC faremos a chamada da outra parte para que ela venha e eu vou fazer o possível para convencê-la. E aí nós vamos intermediar seu conflito. Se vocês aceitarem, vocês vêm para cá, para a bancada com a gente. Se não, fazemos isso e colocamos no ar, para que as pessoas possam também aprender. Não precisa, se quiser dar nome? Não precisa. Se não quiser que o seu nome seja divulgado, nós faremos o anonimato, trocaremos o seu nome, um nome né? fictício. Colocaremos o nome fictício, mas que a questão aqui é resolver o seu conflito. Vou repetir, 99126-3805. Você tem um problema? Eu tenho a solução para você. Olha só, que maravilha. Então, essa é a grande novidade que nós vamos ter para 2016. É o Concilie no Ar. Nós vamos estar aqui com a Sônia Ribeiro. E você, se tiver um conflito ou tiver algum problema e quiser conciliar, é simples. É só ligar para esse número. Vou repetir, 99126-3805.
3805. Mande o seu caso. E amanhã você também vai poder assistir ao lançamento de mais um programa do Judiciário. É o programa Justiça em Casa, comandado pelo radialista Denis Santana. O programa vai tratar de assuntos da justiça estadual, federal, eleitoral e do trabalho. Todas as ações destas justiças, você estará atento, vai ficar por dentro de tudo que é novidade na justiça estadual, federal, do trabalho e na justiça eleitoral. Então pronto, é uma grande estreia. Amanhã a gente vai estar ao vivo a partir das 15 horas. Então pronto, mas a gente também quer agradecer, a gente não poderia deixar o programa assim, sem agradecer a Universidade Federal do Amapá pelo espaço que vem dando à Justiça do Estado do Amapá. A gente quer agradecer mesmo de coração e tenho certeza que todo esse espaço que está sendo utilizado pelos nossos profissionais, eu tenho certeza que vai render frutos, como já está rendendo, né, Sônia? E a gente quer saber o que é que você pensa dessa nova programação, Sônia. O programa Justiça em Casa, ele tem uma roupagem diferente dos outros programas do Judiciário. Ele é um programa bem popular, com participação interativa da comunidade. Ele vai mostrar as ações da Casa de Justiça e Cidadania, que funciona no Superfácil da Zona Sul. É uma casa de atendimento à comunidade. É cidadania pura, Sérgio. Ele vai ser um programa que vai... Popular, né? Popular. Ele vai exalar a cidadania na cidade. Então acompanhe toda quinta, a partir de amanhã. Toda quinta-feira, fique ligadinho a mais esse programa aí, Justiça em Casa. É a justiça na sua casa, trazendo informação, notícia e principalmente conhecimento. É isso, sobre o comando de Denis Santana. Então, aqui eu me despeço. Um grande abraço para você e até a próxima quarta-feira. Fiquem com Deus. Tchau.